Na última sessão da Câmara, na terça-feira, os vereadores aprovaram por unanimidade a abertura da comissão processante, que vai continuar investigando a denúncia contra o vereador Emanuel Sponton, denúncia de rachadinha. E depois, já teve ali a composição da comissão, e agora a gente já sabe quem é o presidente da comissão, quem é o relator. E nós estamos aqui com o presidente da comissão processante, que é o vereador Alcindo Sabino, do Partido dos Trabalhadores. Alcindo, mais uma vez agradeço a sua vinda aqui para a gente falar agora de como que será o trabalho, como que vai ser o andamento agora da apuração na comissão processante, que vocês já conseguiram discutir, vocês três. Você como presidente, tem o relator, que é o vereador do PL, o Cristiano, e também tem o membro que é o Paulo Landim, do seu mesmo partido. Sim, isso. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, Chico, agora a gente tem um prazo, né? A gente começa a cumprir alguns prazos legais para que a gente consiga fazer com que esse processo caminhe de uma forma transparente e que dê toda oportunidade para que o Emanuel possa se defender. Então nós temos, a partir de terça-feira, onde foi montada a comissão, logo após a gente fez uma reunião já para poder fazer a ata, para poder formalizar, né, esses membros da comissão, e começa a contar um prazo de 5 dias para que a gente notifique o Emanuel. A partir daí, ele tem essa notificação, ela vai junto com a denúncia que foi feita lá no plenário da Câmara, né, que foi feita pelo vereador Aloysio Boi, e a partir daí ele tem 10 dias para apresentar a defesa dele. Então os advogados já nos procuraram, eles já levaram, né, quem vai representá-lo nessa defesa, e aí a gente recebendo a defesa, a gente apura com o que nós temos de materialidade que o Ministério Público nos mandou, e aí a gente resolve se arquiva o processo, isso vai para plenário novamente, ou se a gente dá continuidade à investigação para que a gente possa depois chegar a um veredito lá na frente. A comissão tem até 90 dias, né, para fazer até essa 90 operação. dias. Chegando 90 dias, não conseguiu ainda concluir os trabalhos. É possível prorrogar esse prazo ou não? Não. Chegou 90 dias, no 91 ele é arquivado automaticamente. Então você tem que resolver, né, tem que ser resolvido nesse prazo de 90 dias. Bonaldo, tem alguma pergunta? Eu tenho duas. Vou fazer a primeira, depois passo para o Ed, depois eu faço a segunda. Pois não. Vocês pretendem fazer oitivas ou vocês vão pedir prova emprestada, né? O que a gente chama de prova emprestada para os ouvintes entenderem? Usar a prova do Ministério Público, então quais provas? A oitiva do próprio Emanuel Sponton, a oitiva das outras pessoas envolvidas, da mãe, do pai, quer dizer, eu não sei o que tem lá de mais materialidade. Então, assim, vocês vão pedir mais provas e usar as provas que estão lá, ou vocês também vão fazer uma oitiva, tentar fazer a oitiva novamente? Olha, Fernanda, a gente está, sim, conversando, né, em contato, por meio oficial, claro, com o Ministério Público, pedindo, inclusive, não sei como que foi o andamento depois que ele nos enviou essas provas que nós temos lá, que são alguns depoimentos e também a questão da transferência de uma das pessoas que fez a acusação para a conta da mãe do Emanuel Sponton. Então nós pedimos que, caso o Ministério Público tenha mais provas materiais, que ele nos envie. E também a gente pede ao Ministério Público que possa abrir, né, o sigilo bancário de algumas dessas pessoas para que a gente tenha essa materialidade. Então, sim, e caso também ele apresente, ele vai apresentar, ele vai rolar as testemunhas dele, nós vamos ouvi-las e a gente também vai repetir, nós já fizemos isso na Comissão de Ética, caso, né, venha alguma questão nova, a gente vai chamar também para ouvir ou recolher esse material caso tenha. Alcindo, obrigado pela sua participação aqui. Ontem o Rafael De Angeli, nessa mesma cadeira que você está, ele disse que com as informações e com os dados, é claro, né, sem ainda o trabalho da comissão, sem o trabalho, sem ter ouvido ainda o Sponton, ele também já votaria pela cassação do mandato do vereador.
Essa é a sua mesma impressão? É claro, né, que tem todo um trabalho pela frente, mas pelo que se tem de materialidade, das coisas a serem apuradas, é o seu posicionamento, por exemplo, se tivesse que tomar uma decisão hoje? Olha, Ed, eu prefiro não opinar, porque eu sou presidente da comissão, então eu prefiro que o Manuel traga, né, essas provas que ele fala que tem em relação ao que ele fez, né, ou o que ele recebeu, a mãe recebeu, e também em relação aos testemunhos das pessoas que trabalhou com ele. Então é uma fase muito delicada. O que eu penso é o que motivou inclusive a vinda do Rafael De Angeli ontem a esse programa, não só aqui, em outros veículos também, é o que aconteceu, né, para que durante a votação foi muito grave. Né? E aí depois a gente descobre que quem criou aquele grupo de WhatsApp foi o próprio Emanuel, envolvendo inclusive as pessoas que vão votar depois. Isso também a gente vai colocar com certeza no processo, nós vamos analisar e pedir que o Ministério Público também analise esse fato, porque ali ocorreu realmente uma coisa muito séria, muito grave, e o que foi falado pelo nosso presidente não condiz com o que a gente lê, com a interpretação de texto que a gente faz quando a gente lê aquelas mensagens. E uma outra questão, e o porquê de ter apagado o grupo se não tinha nada demais. Então isso também, aí sim, é uma coisa que a gente tem que investigar. Alcindo, eu acho muito preocupante, eu falei isso pro De Angeli ontem, que uma coisa é a intenção dele, outra coisa é o que está no texto. E o que fica para a gente é a interpretação de texto, e a gente observa pelas conversas que realmente há uma interferência, há uma ordem mandamental, né, para não dizer um conluio, enfim, com todos os envolvidos, inclusive a pessoa que está sendo acusada. E você consegue ver a gravidade que eu vejo? Por exemplo, eu venho questionando muito, desde o começo do governo, a interferência do executivo no legislativo. E vejo muito a interferência de uma pessoa, que é o Guidolin. Então, assim, eu acho isso muito preocupante. E o que me leva a esses fatos? E isso eu falei para o próprio Guidolin. Ele assina um ofício que sai do gabinete do prefeito sem a assinatura do prefeito. E eu perguntei para ele, por que não saiu da sua secretaria? Porque você não é o prefeito, você é secretário. Então, para mim, como Freud explica, eu acho que todas essas confusões têm um certo fundamento. E as outras coisas, né, como a lei do próprio Bianco, a lei da própria Fabi, que todos os vereadores, os pareceres, né, que era da base, eram favoráveis. Aí, num segundo parecer, eles dão um parecer não favorável. E aí, assim, eu vejo nitidamente, para mim, isso foi a prova concreta da interferência do executivo no legislativo e uma forma de governar que eu acho estranha. Você tem essa mesma sensação que eu tenho? Olha, Fernanda, esse caso que aconteceu terça-feira, né, essa votação, eu acho que nesse caso especificamente é mais grave, porque a gente está falando de acobertar um crime. Então aí é uma questão que eu penso que seja gravíssima. Agora, o dia a dia nosso lá da Câmara, né, com relação ao Executivo, é claro que a gente conversava na gestão do Edinho, mas não de uma forma que você volta atrás a partir de um posicionamento do Executivo. A gente conversa antes, a gente discute antes os projetos. Isso eu sinto falta em relação a este governo, né, que ele não chama a gente da oposição, inclusive, para dialogar, para conversar. Nós votamos na terça-feira também um projeto que, né, resumidamente, é vender, né, colocar no mercado financeiro a dívida ativa do município, e nós chamamos o Roberto Pereira e conversamos com ele durante 3 horas para entender o projeto. E aí votamos com tranquilidade, e a Fabi Virgílio não teve acordo, tudo bem também não ter e votar contra. Então, essa relação ela tem que ser muito sadia e próspera para a cidade.
O que eu vejo hoje acontecendo, espero sinceramente que isso se adeque, né, que a gente consiga superar essa fase, me parece que, e acho que quem vê de fora também, parece que é uma disputa de futebol, uma disputa onde eu ganho, você perde. Não. Quando isso acontece, quem perde é a cidade, Chico. Sim, sim. Então eu acho que a gente tem que amenizar esse clima, a gente tem que fazer com que a cidade, os projetos que serão bons, né, para a população, principalmente para aquelas que mais precisam, eles sejam discutidos, apontados de uma forma muito transparente e que a gente vote com consciência. É isso que às vezes não acontece. A gente percebe que não existe uma discussão do objeto, do conteúdo, e sim, nós temos que ganhar e eles têm que perder, ou vice-versa. Isso é muito ruim. Deixa eu aproveitar, voltando à questão da comissão processante, que você é o presidente, Alcindo. A gente acompanhou durante o início de tudo isso, a formação, os trabalhos do Conselho de Ética. Mas as pessoas envolvidas na denúncia não quiseram participar, né, do Conselho de Ética, de dar seus depoimentos. A Câmara também, o Conselho não tinha essa autonomia para convocar. Na comissão processante, para nossa audiência entender, isso muda? A comissão pode convocar? Pode. Você convida, você não convoca, porque a gente não tem o poder de polícia, né? Você não tem como fazer. Você pode fazer diligências, você pode convidar, você pode fazer essa parceria com o Judiciário, né? Ou com o Ministério Público para pedir, caso tenha essas provas, me parece. Mas elas também não são obrigadas, não são obrigadas a prestarem depoimentos à comissão. Não são. Qual que é a diferença? Todo o processo agora, os advogados e o próprio Emanuel, eles podem acompanhar. Então, eles podem, caso a testemunha vá, né, ou a testemunha dele, por exemplo, eles podem fazer perguntas, eles vão estar presentes durante esses depoimentos. Então, isso que muda, né? Então, eles vão ter total acesso ao que está sendo feito para poder fazer a ampla defesa. Mas a gente, caso a gente tenha, como nós já fizemos, né, nós encaminhamos para o Ministério Público para que ele nos dê, né, esse respaldo aí legal para que a gente possa ter as provas que a gente acredita que a gente deva ter. Porque até agora nós já ouvimos falar de 14 comprovantes PIX, o próprio Boi disse aqui, que foi o presidente do Conselho de Ética, mas que foi entregue pela denunciante. Sim. Não teve uma quebra ainda das contas do Emanuel, por exemplo, do vereador, para realmente confrontar se é verídico esse documento que foi entregue ao Ministério Público ou não. Não teve ainda uma quebra de sigilo bancário. Não teve, mas quando você vê o extrato bancário, não tem como você falar que não é verdadeiro. Assim, é nítido, tem o nome do banco, tem o dia, tem o horário, tem a data. Só que ela entrega um calhamaço, porque ela entrega durante o período de um ano. E o resto desse tempo que ela trabalhou com ele também, ela não entregou, não levou, porque é um volume muito grande. Então, inclusive, a gente está tomando muito cuidado, porque é o sigilo bancário dela, e isso não pode ser colocado, não pode ser vazado, né? Ela tem esse direito de não ter isso explicitado. Então a gente está colocando uma tarja onde não interessa e só vamos apresentar para o Emanuel, para os advogados dele, aquilo que de fato, né, que é a transferência dela, né, da menina, que é metade do salário dela, para a mãe do Emanuel. Então isso ele vai ter acesso, o dia que foi, o horário que foi e os meses que isso aconteceu. E fora isso, né, a gente está sim, né, pedindo que o Ministério Público, caso ele tenha, repito aqui, mais prova material, que ele nos envie. Acho que é a partir daí, mas como você pergunta, né, o que nos motivou, a gente não tinha esse material ainda quando a gente finalizou a comissão de ética. O que nós tínhamos, que também é uma situação que pode ser que volte à tona agora, principalmente depois do áudio, estou falando que pode ser, tá? Do print vazado, da fotografia, não sei, do grupo do aplicativo de mensagens.
Porque a gente, nitidamente, percebe que houve ali um abuso de poder, né, por parte do Emanuel. Ele fala isso, a gente tem um áudio gravado que ele pede, né, para uma funcionária da Câmara Municipal para que para que transfira a moça para uma outra sessão, porque ali ela estava dando muito trabalho para ele. Então nós temos isso falado, inclusive ele usa a questão da presidência, né, e da assessora da presidência, que já tinha conversado, já tinha falado isso na posição de vice-presidente da casa. E o próprio Rafael fala que teve reuniões no gabinete dele, né, mas que ele não lembra o conteúdo. O Manuel nega, aí vem o funcionário e fala que teve essa reunião na sala da presidência. Então você acaba... Com o objetivo de transferir a moça. Então, não, assim, são dois casos, né? Uma coisa é rachadinha, outra coisa é a transferência não, sim, da mas funcionária. Essa reunião que eu estou falando, Mas, a reunião que ele cita foi para transferir a moça. Para transferir a moça, mas em função funcionária. da rachadinha, porque ela estava, segundo ele, ameaçando, né, ou a gente deduz. Então, é essa questão. Então, nós tínhamos encaminhado na comissão de ética para que ele deixasse a vice-presidência, porque isso foi possível por ele estar na mesa diretora da Câmara. Ele se antecipa, né, ele pede o afastamento, ele renuncia, e aí, então, quando a gente encerra a comissão de ética, com este parecer, a gente deixa lá, caso a gente tenha mais provas, né, materiais, a gente reabre o processo. E assim, no mesmo dia, praticamente, o Ministério Público falou: olha, nós temos, e mandou para a gente. Então, ou seja, o Ministério Público, a nossa leitura, ele quer que apure. Aí nós abrimos, porque aí já era uma prova material. Então não precisava mais ouvir ninguém, porque nós já tínhamos lá essa prova, inclusive os depoimentos. Então, a partir daí, foi o que aconteceu na terça-feira, que abre-se a comissão, né, vota-se para ver se abre a comissão processante ou não, e aí os vereadores decidiram por si. Uhum. O senhor falou que essa questão da reunião e dessa possível tentativa de manejo para tirar essa funcionária ali desse local não seria objeto agora, mas tudo depende também dos depoimentos dela, né? Se essa testemunha arguir essa situação dentro da comissão, né? Dentro da comissão processante, pode ter alguma relevância nesse sentido ou não? Sim, porque isso só acontece porque teve alguma coisa no passado, né? Isso é muito claro. Isso aconteceu, a transferência dessa moça, ela acontece na segunda-feira de Carnaval. E aí o próprio Emanuel, ele vai até a Câmara na segunda-feira de Carnaval para ver, de fato, se ela estava sendo transferida. E foi onde ele manda esse áudio, que temos lá, está no processo, gravado, né, para uma funcionária da Câmara perguntando o trâmite. E ele cita a presidência e cita também a chefe de gabinete da presidência da Câmara. E aí depois, você vendo o que vazou ontem, então você começa a associar algumas questões que até então a gente não tinha. Então a gente tem que juntar isso no processo. Não estou julgando, eu falo do que nós temos em mãos. Temos isso em mãos. E a partir daí a gente vai começar a analisar, né, se tem materialidade para a gente pedir a cassação ou o arquivamento da denúncia. Essas pessoas, os denunciantes, que seriam 2 mulheres e um homem, eles têm circulado pela Câmara, não apareceram mais, porque de primeiro momento falaram que só iam depor em juízo, falar na justiça, né? Mas estão com o trânsito lá nesse momento? O senhor tem visto eles ou não? Não, eu, na verdade, assim, se eu ver também eu não vou saber quem é, eu não conheço, mas o que eu tive contato direto, né, isso também, a gente fez esse contato durante uma reunião da comissão de ética, por isso que eu vou falar aqui. Eu conversei com um dos, né, das testemunhas que foram até o Ministério Público, e aí a pessoa me disse que não teria condições de ir até a Câmara porque não se sentia seguro. Aí eu achei um pouco falei, nossa, mas como assim não se sente seguro? Ele falou, não, eu só vou depor em juízo.
Aí eu perguntei se poderia colocar isso na nossa ata, aí ele manda um texto, olha, coloca isso assim, 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 foi que nós colocamos. E aí depois, quando eu tive acesso ao depoimento dele em juízo, eu entendi por que ele não gostaria de ir até a Câmara, que é muito pesado. Eu ouvi esses comentários, mas é sigiloso, né? Então Sim. eu não pude ter acesso, não li. Mas assim, eu tenho duas perguntas para você, de forma bem rápida. Primeiro, se vocês vão pedir para o Ministério Público abrir o sigilo bancário da outra pessoa, da mãe dele, e até pelo lapso de tempo, até para ver dos assessores atuais. Se houve essa prática dos assessores atuais. Porque a gente só consegue isso mediante quebra de sigilo. Quem pode fazer isso é o MP. Se há interesse para ver se isso continuou neste ano presente. E a outra pergunta, com o que aconteceu com o vazamento do print, qual a sua preocupação para o próximo, para, né, vocês concluírem o trabalho e ir para a Câmara? E se vocês pretendem abrir alguma coisa na Comissão de Ética para apurar esse ato do print? Olha, eu não posso, eu faço parte também da Comissão de Ética. Caso abra, eu preciso resolver o que eu faço, porque é muita coisa, né? Mas eu não posso falar pela comissão. Eu penso que eu tenho recebido pessoalmente algumas situações que a gente, para abrir, né, essa questão da comissão de ética, mas acho que a gente tem que ter muita cautela e responsabilidade. Eu penso que essa questão do Emanuel, né, dele ter aberto esse grupo, que depois o Rafael fala, primeiro ele fala que foi do Guidolin, depois ele volta e fala que foi Emanuel e manda... E foi do Emanuel mesmo. Nós temos o print aí, Marcão? Tem o print. Para a nossa audiência, nós temos aqui a imagem para mostrar para a nossa audiência, que foi o Emanuel Espontâneo. O Emanuel Espontâneo adicionou você, que só consegue adicionar, no caso aí, quem cria o grupo, né? E aí adicionou o Guidolin, depois o Rafael De Angeli ali, e a história a gente já acompanhou depois. E aí você percebe que é uma continuação de uma conversa, porque você percebe que o Guidolin, o primeiro cliente, foi: boa tarde, vamos seguir conforme o combinado. Então, isso já está na outra imagem, uma né? conversa, então, é uma conversa anterior ao grupo que ela quer dizer, né? Porque ali é bem o comecinho do grupo que já está ali, ó. Emanuel Esponton criou o grupo Sessão de Hoje. Aí tinha 3 membros, aí foram sendo adicionados os E aí outros. já tem a informação do Rafael que deixa eu só ver aqui, o Michel Cari vai votar sim, né? Contra o Emanuel, ou seja, sim a favor da abertura da comissão processante. Depois ele fala, é a última chance e tal, quem sabe. Aí depois vem a conversa o problema é o seguinte que eu vejo nessa questão. Eu vou repetir aqui, o problema é que a gente está falando, não é uma votação qualquer, é um crime. A gente está falando do suposto crime, né? Não vamos também julgar com antecedência, de um suposto crime. Então a gente vê claramente que isso aqui não está debatendo o fato, e sim de proteger ou não, né, a forma de proteger na votação. Exatamente. Então isso é muito grave. E como vai ficar esses vereadores, inclusive, que estão nessa conversa que a gente teve acesso, né, para caso venha ser para arquivar ou mesmo e Alcindo, eu falo que o que corrobora é Delmiran ter votado em abstenção, em conformidade com o que está aqui. E depois ele muda. E ele muda, como está aqui. Ele põe e depois ele muda. E tem uma outra questão também em relação a isso, que nós vamos colocar isso no processo, que é uma certa incoerência. O Rafael, quando, né, lá na outra bancada, ele diz que que todo mundo tinha apagado. Por que apagou, né, essa conversa? E aí depois que ele fala que todo mundo tinha apagado, ele de uma forma equivocada, ele fala que foi o Guidolin que abriu o grupo, e aí ele manda o print que foi o Emanuel, então não tinha apagado. Se ele manda depois que ele falou. Então alguém tem ainda esse grupo, né? Ou a gente vai pedir para que a gente quebre o sigilo aí telefônico para que a gente tenha acesso à conversa completa desse grupo. Alcindo, para a gente encerrar nossa entrevista, como já foi dito aqui, a comissão processante tem até 90 dias para fazer toda a apuração e depois encaminhar o relatório, né, para decisão do plenário. Agora, pode ser que no Ministério Público, na área criminal, isso demore até um pouco mais. Ou não. Pode ser que o Ministério Público conclua antes. Vocês têm essa análise? Vocês já chegaram a conversar?
tanto no Conselho de Ética como agora na comissão processante, se é importante esperar algum posicionamento mais direcionado ali, no sentido de conclusão por parte do Ministério Público para se tomar uma decisão de punição no plenário da Câmara, ou não, independente se já vamos encerrar a comissão, já tem 90 dias e o Ministério Público não tem uma conclusão ainda. A decisão vai ser tomada. A decisão será tomada, porque como a gente disse aqui, a gente está falando da separação dos poderes, né? Então, lá na Câmara, a gente tem uma limitação em relação a pedir provas, a ter algumas questões ali que a gente não consegue fazer, mas a gente, do que nós já temos, vai depender, repito, da defesa do Emanuel Sponton, mas é muito grave, muito forte. E o porquê também que o Ministério Público manda isso para a gente. Então a gente tem que também saber, né, o recado que está sendo dado, que ele fala, olha, Câmara Municipal, vocês têm isso em mãos, a partir daí vocês decidam politicamente o que fazer, né, na questão do Emanuel, porque é um julgamento político, porque ele fere, né, os princípios políticos caso ele tenha cometido esses crimes. Quebra de decoro. É isso. Né? E aí esse processo, tanto no MP quanto no Judiciário, que me parece que também está acontecendo alguma coisa no Judiciário, ele vai continuar acontecendo. O MP ele pode se antecipar, caso ele tenha mais evidências, ou com essas evidências, e já pedir de pronto a cassação. Agora, pelo regimento, ele pode ter um mandato cassado, que aí é a decisão mais grave do plenário, pode sofrer outros tipos de punições, como uma suspensão, como, por exemplo, não poder se manifestar durante determinadas sessões. Isso pode acontecer. Pode ser uma decisão dessa, como pode ser a cassação. Sim. É isso. Estou perguntando sobre o que está no regimento. O que, que pode acontecer? Isso. A cassação é extremo, né? Sim, é o mais grave. É o mais grave. E aí você pode arquivar, né? E também tem algumas sanções. Eu não tenho certeza, Chico, não vou afirmar aqui. Eu sei que no Conselho de Ética você tem essas possibilidades. Sim. Eu não sei agora nessa comissão processante se é 8 ou 80. Ou você caça ou você arquiva. Eu não tenho essa informação. E eu acho importante, Chico, uma coisa que você falou, mas trazer palavras mais simples, quando a gente diz a quebra do decoro e a independência dos poderes, é que a quebra do decoro não necessariamente é crime. É uma falta ética. Exatamente. Claro que o crime é o mais grave, que aconteceu com a Zambelli, então você é condenada, a condenação criminal te leva à cassação. Salvo engano, acho que é isso, né? Quando você é condenado, vai para o extremo. Quando não é condenado, você pode mensurar ali o que aconteceu na quebra do decoro para poder mensurar. Só que no caso da Zambelli é no âmbito criminal, que nós estamos, que eu perguntei pro Alcindo, que é na Câmara, né? Não, por isso que eu estou fazendo a diferença. Uma coisa é crime, que é lá no MP. Outra coisa é o decoro. O decoro, uma das coisas do decoro está lá, ser condenado por crime. Então, qualquer regimento, acho que na nossa Câmara aqui deve ter também, que dentro desse decoro, você ser condenado por crime te leva à cassação do mandato. Né? Não é automático, tem que abrir, mas você perde, né? E o que eu estou querendo dizer é que vocês não necessariamente vão apurar como o MP. Vocês vão apurar como uma quebra de decoro. Uma decoro de uma infração administrativa. Exatamente. É isso que foi cometido para nós, né? Aí tem a questão criminal. E aí que por isso que a quebra do decoro é agravado por esse print, pelo que você falou. Então, além da rachadinha, tem a questão do print, que também pode ser caracterizado como quebra de decoro, essa manipulação, e aí independente do criminal. E tem ainda essa perseguição com essa funcionária para deslocá-la para outro lugar, que também é abuso de poder e que deixa mais grave ainda a rachadinha. É isso. Não é isso? É isso. Alcindo, social. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço a todas e todos que estão aqui. Obrigado mesmo. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.